Estou vendo essa sala muito mais cheia na parte da tarde do que na parte da manhã. Estou sentindo uma certa tendência de querer ouvir o professor Pili. Não aprovo isso. E não é ciúme. Então, vamos começar a parte da tarde do nosso workshop. Vamos ouvir o professor Ronaldo Pili. O texto que eu tenho aqui para falar sobre o professor Ronaldo Pili é longo, mas eu acho que ele merece que a gente destaque tudo que ele já fez. O professor Pili é bacharel em Química aqui pelo Instituto de Química da Unicamp e doutorado em Química também pela mesma universidade. Mas você se doutorou no ano que eu entrei, Pili. Olha só. Realizou estágio de pós-doutorado na universidade. Desculpa, mas está vendo como você está bem conservado? Estágio de pós-doutorado na Universidade de Califórnia, em Berkeley. Foi professor visitante na Universidade Impronunciável de Georg August Universität em Göttingen, na Alemanha, e na Warwick University, no Reino Unido. Atualmente, ele é professor titular do Departamento de Química Orgânica aqui do Instituto. A ênfase de sua experiência é em síntese orgânica, tem diversos pedidos de patente relacionados a métodos de preparação de princípios farmacêuticos, é responsável pela formação de mais ou menos, de aproximadamente 40 mestres e doutores na área de química orgânica, participou do Conselho Editorial da Química Nova e do Conselho Científico e Tecnológico da RODIA, além de ter sido editor do Journal of Brazilian Chemical Society. Ele ocupou os cargos de secretário da Divisão de Química Orgânica da SBQ, foi chefe de Departamento de Química Orgânica, foi diretor do Instituto, pró-reitor de pesquisa e participou no Comitê Assessor de Química do CNPq no período de 2011 a 2014. O professor Pili é autor de um livro-texto que a gente usa, de compostos carbonilados, em coautoria com outros 3 colegas. Tem muitas atividades de divulgação científica, acho que isso caracteriza bem esses últimos anos na carreira dele. Ele desenvolve atividades como coordenador, foi coordenador da implantação do programa Química em Ação, na Unicamp, o Ciência e Arte nas Férias, que traz para a universidade, exatamente durante o período de férias, um bocado de pequenos futuros cientistas e artistas, a gente espera. Ele trabalha também na Olimpíada Brasileira de Química, ele é coordenador do curso de treinamento da equipe brasileira, não é pouca coisa, e atua como coordenador das atividades de difusão do Centro Multidisciplinar de Pesquisa em Obesidade e Doenças Relacionadas. Essa é uma característica do professor Pili nos últimos anos, como eu já mencionei. O tempo que eu passei com ele, os 3 anos que a gente trabalhou junto, foram muito proveitosos para mim nesse sentido, porque eu aprendi com o Pili a ler sobre divulgação científica, a ler bons livros sobre divulgação científica. Eu ganhei dele muitos livros bons. E é alguma coisa que eu estou observando que a gente acaba tomando um certo gosto por isso, depois de uma dada etapa da carreira. A gente passa a se interessar em explicar aos não cientistas como a ciência é bonita. Porque senão a beleza dela fica só para a gente, aí não tem graça, a gente tem que dividir. Então, Pili, a plateia é sua. Obrigada por ter aceitado o convite. É assim que eu a conheci, é assim que eu a conheço. Em primeiro lugar, parabéns pelo Instituto por organizar esse evento. Acho que é uma atividade essencial, necessária, e eu espero que ao longo do tempo isso evolua para outras atividades, como já foi falado de manhã, talvez disciplinas onde nós possamos discutir aspectos relacionados à divulgação científica, questões de ética, etc. Parabéns a Loli por ter coordenado brilhantemente essa atividade. Bom, eu devo inicialmente dizer, obviamente eu não sou um estudioso da área de ética, eu passei a me interessar pelo assunto muito em função de alguns cargos que acabei ocupando na administração da universidade e que me fizeram ver a necessidade de considerar esses aspectos para que nós possamos avançar na ciência no Brasil e no mundo, obviamente, dentro de caminhos um pouco mais seguros, menos duvidosos. Meu gosto pela leitura de obras da literatura, ela se dirige muito para biografias de cientistas. Isso é uma coisa que eu cultivo há muito tempo, e, em parte, acho que foi sobre isso que a Loli se referiu. E, ao ler a biografia de cientistas, você acaba também vendo o contexto em que as suas contribuições foram dadas e também
as diferentes maneiras com que outros da área recebem aquelas contribuições, às vezes um pouco controversas, mas que no fundo, só mostram a essência da ciência, que é o debate, que é a discussão de ideias, num campo legítimo de você tentar questionar ao máximo as descobertas, as teorias e as conclusões. Falar sobre esse assunto, e eu dei o título à minha apresentação Nada Criativo, porque ele está muito colado ao tema do workshop. Até a Loli pediu para eu, não tem um outro tema. Eu dei alguns minutos de pensamento, mas eu não tenho nada melhor, fica esse mesmo. E como já foi falado na parte da manhã, especialmente pela professora Vera, a questão das boas práticas científicas passa por questões como fraude, plágio, e eu chamei de manipulação de resultados. Ela se referiu à fabricação de resultados, que é o termo mais comum. Mas eu acho que, além de fabricar, manipular também tem seus problemas. Então, eu resolvi trocar apenas essa palavra. Bom, mas e eu peço desculpa aos colegas que estão aqui, mais sêniores, mas eu planejei isso aqui olhando, pensando nos estudantes de graduação e de pós-graduação. Então, muitas das coisas que eu vou falar são de conhecimento óbvio para muitas pessoas na plateia. Mas, antes de tudo, a gente tem que ter uma noção clara para que é a ciência, para que serve a ciência. Por que nós fazemos ciência, afinal? Eu acho que não há nada que me toque mais e que me convença mais de que a ciência é uma atividade humana que busca a verdade. Só isso. A verdade é o que importa. Agora, chegar à verdade também requer que você trilhe caminhos que não gerem nenhum tipo de dúvida ou que não constranja ou acabe por deixar de lado outras pessoas, outras ideias. Então, as ferramentas da ciência são a coisa racional, análise racional, objetividade, experimentação, a livre troca de ideias, mas eu frisei aqui a informação confiável, porque sem ela você está minando a essência da ciência. Foi falado de manhã que a ciência basicamente é uma atividade em que você confia inicialmente naquilo que alguém está relatando. E se você passa sempre a ter um pé atrás com relação à descrição de resultados de alguém, ou de uma área, ou de um grupo, isso mina a essência da atividade científica, que é a confiança naquilo que está sendo descrito. Quando você realiza ciência, em algum momento você vai querer divulgar os resultados pertinentes que você julga que são interessantes para uma comunidade maior. Foi falado de manhã até que hoje nós temos revistas que publicam resultados que não deram certo, né? Isso é uma característica dos tempos modernos. Acho que isso aí valeria uma discussão por si mesma. Mas com a introdução das publicações de acesso aberto, isso se tornou muito mais prevalente, né? Você ter revistas que fazem divulgações de resultados que não são, digamos, positivos. A ciência, então, ela precisa dessa divulgação, e o paper, o trabalho científico, é, em boa medida, a ferramenta que a gente usa para fazer essa comunicação de resultados. E ele deve ser um resumo detalhado do experimento, ou seja, você pode processar todos os resultados legítimos, confiáveis que você tem e traduzir aquilo de uma maneira que quem vai ler entenda a essência da sua hipótese, do seu planejamento de experimentos, dos seus resultados e das suas conclusões. E ele geralmente é publicado numa revista especializada, né? Todos buscam, obviamente, fazer isso buscando o melhor veículo para a publicação dos seus resultados. Isso é feito para que os cientistas e, cada vez mais, o público leigo acabe tendo acesso e possa conhecer e ler aquilo que você faz. Mas, essencialmente, aquilo que você divulga deve ser reprodutível. E isso é um problema sério, porque em algumas áreas, já foi falado de manhã, às vezes é difícil você reproduzir um resultado, principalmente nas áreas biomédicas
a professora, minha colega aqui do IB está sentada ali, deve concordar que em alguns casos, principalmente com modelos animais, etc., às vezes não é tão fácil, né? Então, existe aí um campo que não é meio cinza, assim, porque em algumas áreas há alguma diferença, mas essencialmente você espera que em algum momento alguém reproduza o seu resultado. Então, se nós formos olhar, por exemplo, o cenário no Brasil, eu vou me permitir fazer uma breve incursão sobre isso. Então, nós temos aqui o número de publicações geral com endereço Brasil no período de 85 a 2014. É vertiginoso o aumento em número de publicações. Vocês devem, de alguma maneira, conhecer esse gráfico. Estamos aí perto de 70 mil contribuições nesse período. O Brasil hoje ocupa, segundo o último relatório distribuído pela Cimago, ele ocupa a 15ª posição em termos de número de publicações no mundo. Nada mal para um país que tem uma ciência muito jovem, né? Se nós formos lembrar quantos anos tem o CNPq, quantos anos tem a FAPESP, é da ordem, acho que de 60 anos, mais ou menos. Então, é uma ciência bastante jovem no Brasil. E há aqui alguns dados que chamam a atenção, isso é no período 96-2013, né? Nós publicamos cerca de 530 mil trabalhos científicos, desses são documentos citáveis, ou seja, você exclui cartas ao editor, você exclui editoriais, etc. Ficam apenas os trabalhos de revisão e dados originais, etc. O número de citações, daí você tem aqui uma média de citações por documento dos trabalhos publicados com origem no Brasil nesse período. E nosso número aqui não é muito alto. Eu chamo a atenção aqui para o mesmo parâmetro de 2 países da América Latina. A gente sempre gosta de se comparar ao argentino. Meu aluno argentino não está na plateia, os chilenos também. Mas vocês vejam, eles têm um número de citações um pouco, média, né, por artigo, um pouco maior do que nós. Isso é uma questão de debate também, porque a gente deveria não só olhar para o número de publicações, mas para a visibilidade que essas publicações têm. Isso é uma questão que está em aberto, está em discussão, e as pessoas das agências e os responsáveis por política científica têm olhado isso com atenção nos últimos anos. Aqui, o desempenho da nossa área no Brasil, química, nesse mesmo período. Nós publicamos cerca de 44 mil trabalhos científicos, pelo menos nas revistas indexadas na Cimagos, no Scopus, e a média de citações é da ordem de 11,33, que é bem próximo da média nacional. Quer dizer, a química está dentro ali da média. E aqui um pouco a progressão. Olha, no ano de 2013, que é o último ano para o qual eu consegui dados, foram aproximadamente 4 mil artigos da área de química, né? E, obviamente, à medida que você tem trabalhos mais recentes, o número de citações, obviamente, diminui, né? Vocês veem que cerca de 10 anos para trás, os trabalhos publicados há 10 anos atrás é o que tendem a ter o maior número de citações. Nossa contribuição para a América Latina é da ordem de 50%, isso também é natural, e a nossa contribuição mundial, em termos de números, é de 1,88, era em 2013. A questão que a gente tem que se perguntar é, ok, nós temos que publicar, mas onde eu vou publicar, por que eu vou publicar e para que eu vou publicar? Isso é uma pergunta que todos têm que fazer antes de começar, inclusive, a redigir um trabalho científico. Porque cada resultado tem seu público mais interessado. E você deveria, em princípio, olhar para isso, né? Porque se você fizer a divulgação numa comunidade que está interessada naquele trabalho, naquele tema, a repercussão certamente será maior. Isso leva à definição da revista, do periódico onde você quer publicar. Há outros critérios, você pode começar pelo fator de impacto e tentar o mais alto, não, isso é uma coisa pragmática, né, que dá para fazer. Mas, em princípio, a gente deveria olhar para o que você quer divulgar, onde você quer divulgar
e por que você quer divulgar aquilo. Antes de voltar a esse assunto, a primeira coisa que o jovem pesquisador e o sênior também tem que fazer é uma reflexão sobre o objeto da sua pesquisa, né? A que eu vou dedicar meus anos mais brilhantes da minha passagem por esse planeta? Para qual assunto eu vou dedicar todo esse meu esforço, né? E às vezes a gente é um pouco pragmático demais e acha que a gente tem que se dedicar apenas a assuntos de imediata aplicação tecnológica. Esse é um outro debate que se faz no mundo inteiro, e particularmente no Brasil, há uns 7, 8, 9 anos já vem sendo feito. E eu, nesse meu interesse por ler biografia de cientistas, acabei lendo a biografia do professor Eric Kandel, que foi Prêmio Nobel de Medicina no ano 2000, por ter dado relevantes contribuições aos mecanismos de formação da memória de longo e curto prazo. Não é nada que a gente entenda menos no nosso corpo do que o cérebro, eu imagino. Eu tenho uma professora ali da área de biologia me olhando, mas se eu estiver falando alguma coisa errada, a professora Maria Luísa me corrige. Mas o cérebro é a fronteira mais desconhecida do nosso corpo. Esse senhor deu enormes contribuições. Agora, se você for ver o modelo animal que ele usou, se você olhar isoladamente, você vai achar que é um pouco excêntrico, que ele seria mais candidato ao Ig Nobel do que ao Nobel. Porque ele trabalhou com uma lesma marinha. Esse foi o animal modelo que ele iniciou seus estudos, e quando ele iniciou, muita gente o questionava. Por que você vai escolher um animal tão fora, tão distante da espécie humana, para você, evolucionariamente, para você estudar os mecanismos de memória de longo e curto prazo? E havia uma razão óbvia, lógico, ele não teria escolhido isso por acaso, é que esse é um animal que apresenta neurônios muito grandes, muito longos, e com o equipamento que ele dispunha na época, ele começou a estudar isso nos anos 70, microscópios de baixa resolução, se comparados a hoje, eletrodos também que são necessários para fazer as medidas de potencial elétrico, não tinha outra saída. Então, vejam, às vezes a escolha do objeto parece meio exótica, meio fora de propósito, mas se você sabe atrás do que você está indo, qual é a sua busca pela descoberta, você pode muitas vezes se dar ao luxo de escolher coisas aparentemente não muito, esteticamente não muito bonitas, né? Bom, mas voltando a falar aqui para os alunos, quando você vai elaborar o seu trabalho, redigir o seu trabalho científico para a divulgação dos seus resultados, há uma sequência de etapas que normalmente nós devemos seguir, né? Então, todos que já submeteram algum artigo científico sabem que a primeira coisa que o editor da revista vai ver é se aquele trabalho se adequa ao escopo da revista. Ou seja, se aquele trabalho vai ter algum interesse para o público leitor daquele periódico. Então, você tem que saber escolher muito bem, porque senão você vai perder tempo e vai receber provavelmente o artigo de volta com um pedido de desculpas, mas que não dá para publicar naquela revista. Depois vai para a análise dos pares, né, dos referis, que é também uma etapa crítica do processo, porque você espera que seu trabalho chegue às mãos dos melhores especialistas da área, para eles julgarem se aquilo tem mérito científico ou não. Depois da análise dos referis, você recebe esse parecer, e aí a parte mais desgastante do ponto de vista emocional, porque você vai ter que ler críticas, você vai ler comentários nem sempre muito agradáveis. E você vai ter que digerir aquilo, ir embora para casa, passar um dia ou dois, e elaborar uma resposta e atender naquilo que for adequado à sugestão dos referis. Finalmente, você elabora, então, uma nova versão do trabalho e ressubmete e espera que ele venha a ser publicado. Essa, então, é as etapas que todos nós temos que cumprir, e em cada uma delas nós devemos exercer ao máximo a questão do rigor científico na descrição, na discussão e na apropriada
em dar crédito a quem realmente mereça nas nossas citações. As revistas, como vocês sabem, hoje elas são classificadas ou são indexadas por seu fator de impacto. O fator de impacto foi um número criado por um cientista que fundou a ISI, International Scientific Information, que depois acabou virando Thomson Reuters, etc., que ele tende a refletir o número médio de citações dos artigos publicados numa dada revista e é uma medida da visibilidade dessa revista no meio científico. O fator de impacto é um número, é calculado para um dado ano e ele é calculado da seguinte maneira: você pega o número de citações que aquela revista teve num dado ano e divide pela soma dos artigos publicados nos 2 anos anteriores. Por exemplo, o fator de impacto mais recente disponível é o de 2013. Então, o fator de impacto de 2013 reflete o número de citações que uma dada revista teve em 2013, dividido pela soma de artigos publicados em 2011 mais 2012. É simples assim. Esse número tende a ser um indicador da visibilidade que aquela publicação tem no meio científico. O problema é que a comunidade passou a fazer um uso um pouco indevido desse fator de impacto. O fator de impacto foi originalmente criado para medir a visibilidade de um periódico científico. E ele passou a ser usado para avaliação de artigos individuais. Por exemplo, se eu publico numa revista de alto impacto, automaticamente muitos na comunidade assumem que aquele é um trabalho dos melhores que eu publiquei. E, particularmente no meu caso, o artigo que eu publiquei na revista de maior impacto não é o que tem maiores citações. Eu acredito que eu não seja o único nessa área. Outro uso indevido é para avaliar instituições. Você usa fator de impacto para avaliar se uma universidade A é mais qualificada que a B. Isso é um uso indevido, porque ela não mede necessariamente a qualidade da pesquisa, e muito menos do ensino, feito naquela instituição. E também, por último, para avaliar pesquisadores. Então, você usa a somatória do fator de impacto das publicações num dado período para dizer se um determinado pesquisador, digamos, tem mais mérito do que... Isso é um uso indevido, porque não só disso deve ser feita a avaliação de desempenho ou de importância na área de um dado pesquisador. Isso são coisas que nossa geração criou. Então, eu me faço a meia culpa, porque na década de 70, quando eu comecei, eu era um aluno de pós-graduação, como a maioria de vocês, nós publicávamos pouquíssimos. Quando você via um artigo de autoria de uma universidade brasileira numa revista de química, puxa, era uma festa. Contava-se nos dedos, né, nas boas revistas. E houve todo o esforço do sistema de ciência e tecnologia do Brasil para melhorar isso. Mas a gente começou a adotar alguns critérios que hoje eu acho já não servem mais. Serviram num determinado instante, quando teríamos que crescer a base de a massa crítica, como a professora falou, a Vera falou de manhã, para que a ciência do Brasil pudesse alçar voos. Mas hoje eu acho que não é a melhor referência. Isso é algo que a geração de vocês vai ter que dar continuidade para tentar construir outros parâmetros de avaliação que reflitam melhor a qualidade da pesquisa que é feita. Então, nossa geração, já existe discussões no CNPq, na FAPESP, para tentar chegar em parâmetros um pouco mais fiéis à contribuição científica que cada um dá, mas isso é uma coisa que demora bastante tempo para ser mudada. A má conduta científica também já foi hoje falado. Para mim, eu não sei, há muitas definições. Como eu disse, eu não estudo a fundo essa área de ética, nada. Eu sou apenas uma pessoa que trabalha na área de química, sei lá, 40 anos, talvez, e que, ao longo desses anos, se interessou por essa questão. Mas a má conduta científica é a violação de códigos de conduta. Embora códigos de conduta seja uma coisa um pouco difícil de você, digamos, ter uma concordância sobre eles. Cada instituição tem seus códigos, algumas não têm.
Então, fica uma coisa meio vaga. E de comportamento ético em atividades de pesquisa. Eu acho essa definição não muito boa. Eu prefiro essa daqui, que é má conduta científica, para mim, é a distorção intencional, e essa palavra é importante, dos resultados da pesquisa, seja falsificando dados, texto, hipóteses, ou métodos descritos em outras fontes, ou qualquer outro tipo de distorção do processo da pesquisa. Então, a palavra intencional é importantíssima, porque erros todos nós cometemos, e isso é natural do ser humano e é próprio da ciência. Mas nós não podemos jamais, deliberadamente, induzir os outros a erro. Isso é grave. Então, para mim, a má conduta científica, a intencionalidade é fundamental. Bom, foi falado também a questão da fraude científica. Novamente, a intenção deliberada de enganar a comunidade através da fabricação, falsificação ou plágio de resultados. A fabricação seria você dizer que tem dados que, na verdade, não tem. Você fabrica os dados. A falsificação, você manipula dados. Então, você pode aproximar a estatística, por exemplo, o valor de P, ou você pode mudar valores de alguns dados experimentais para que eles se ajustem melhor numa curva. Isso tudo, na minha opinião, é inaceitável. Agora, aí também há uma questão interessante, porque, às vezes, o cientista pode exercer o seu arbítrio, porque ele sabe que determinados valores experimentais foram obtidos em condições inadequadas. Então, existe um caso muito conhecido, que é o trabalho do professor Robert Millikan, que determinou a carga do elétron. Todo mundo que estuda química, física, sabe do experimento da gota de óleo. E ele publicou isso lá pelo início do século passado, e no paper em que ele calculou a massa do elétron, e realmente ela é muito próxima do valor atual, que depois foi medido por outras técnicas, mas ele dizia no paper dele que os resultados que ele estava relatando correspondiam a todos os resultados experimentais de todos os experimentos que ele havia feito no laboratório. Está textualmente lá. Só que depois de anos, os arquivos da universidade foram abertos e a fonte primária dos dados é o caderno de laboratório, é o caderno ata de laboratório. E foram verificar esse caderno e viram que havia mais uma dezena de experimentos que ele havia feito que ele não havia incluído no paper. E, obviamente, ele já tinha morrido, ele não podia se justificar nem nada, mas aí se abriu um debate se ele tinha exercido ali um critério de julgamento próprio de um cientista, ele sabia, sei lá, se a voltagem dentro da câmera lá não estava adequada, por isso que a gotinha não caiu na velocidade certa, mas ele excluiu aquilo. O grave ali é que ele textualmente se referiu que a publicação continha todos os dados. Então, isso não é de hoje, quer dizer, a questão se o cientista tem ou não, o grau de liberdade que o cientista tem de você fazer uma análise criteriosa dos seus resultados, dizer, olha, esses eu confio porque eu usei um reagente de qualidade adequada, o equipamento estava calibrado, etc. e tal. Ou se você tem outras razões para desconfiar daqueles resultados. Bom, a questão do plágio também a Vera tocou bastante, e isso é uma questão que para mim é grave e que remete já, talvez até anteriormente aos estudos da graduação. Isso parece ser uma prática institucionalizada nas universidades brasileiras, eu não sei nas estrangeiras a fundo, mas eu acho isso gravíssimo, porque é ali que você estabelece, ou você perde, uma relação de confiança e de respeito com os seus colegas e com a comunidade como um todo. E isso, para mim, eu não sei como resolver isso dentro do ambiente universitário que nós vivemos, mas eu tenho certeza que ali está o começo de tudo. Porque se você é capaz de copiar resultados de um colega e fazê-los como seu, você será capaz, provavelmente, de, no futuro, fazer outros tipos de atitudes que violam a ética e a boa conduta. Então, o plágio, a cópia sem o devido crédito, o copy-paste, que hoje é tão comum, é algo que precisa ser muito bem discutido, e a comunidade, principalmente os mais jovens, tem que ser devidamente educados para esse problema. Não há nada de errado em você ler um paper, tirar suas próprias conclusões,
relatá-las no seu trabalho e referenciá-lo. Não há nada de errado nisso. O que há de errado é coisas como a professora falou hoje de manhã, você está ali na correria, dá um copy-paste, cola ali, e às vezes nem dá a referência, ou se dá, também fez indevidamente. Porque você não tem o direito de copiar e colar. Quando você publica em revista fechada, você cede os direitos autorais para aquela editora, não é mais seu. Né? Então, também não pode ser feito assim. Inclusive, em tese, se você publicou aquele trabalho, você deve pedir à editora autorização para que você coloque imagens, gráficos, seja o que for, resultados, na sua própria tese. Essa é a verdade. Não sei se os alunos se dão conta exatamente do que significa você ceder o direito autoral. Aquilo não é mais seu. Você produziu aquilo, mas aquilo pertence a uma outra instituição. Ao contrário das revistas de acesso aberto, né, que você permanece com o direito autoral, mas você paga para aquilo ser publicado. E, às vezes, paga-se muito alto. Né? Pode chegar, sei lá, 1.000 euros ou coisas assim. Então, é muito caro. Existem esses dois modelos hoje para a divulgação de resultados científicos. Bom, aqui algo que a professora já mostrou, e o crescimento de número de casos, por exemplo, nesse último período, o número de fraudes ou suspeitas de fraude cresceu bastante, mas veja que também cresceu muito essa barrinha azul clara, que são os resultados duplicados. Né? Isso também é uma prática que deve ser evitada, de você, seja a convite ou não, mas você publicar o mesmo resultado em duas revistas diferentes, e como se eles fossem algo inusitado. Mas há outras formas de má conduta científica que a gente vê com frequência e que também vocês devem estar atentos para isso. Primeiro é o efeito salame, que é a fragmentação excessiva de um trabalho apenas para aumentar o número de publicações. O autoplágio, que já foi falado aqui, que significa você duplicar. A autoria fantasma, que você delega a outros a incumbência de redigir o trabalho. Então, isso também existem empresas que fazem isso no mundo. Você entrega, eu não sei como alguém pode fazer isso, mas você entrega o conjunto de resultados e ela redige o trabalho. É uma coisa meio totalmente, para mim, inaceitável. A coletivização da autoria, que é aquilo também que já foi mencionado. Você coloca como autor gente que não contribuiu nada para o trabalho. E aí você fica numa troca de favores, né? Porque depois você pode ser incluído num trabalho onde você não incluiu nada. Então, isso são práticas que devem ser rechaçadas, porque não contribuem nada para a ciência. Contribuem, digamos, para o currículo da pessoa, mas o que importa, na verdade, é a contribuição para o conhecimento. Isso não muda em nada, você coletivizar a autoria de trabalho. E também a questão de citações cruzadas, quer dizer, você inclui citações nada a ver, mas ele é seu amigo, eu incluo uma citação dele no meu trabalho, ele inclui uma minha no dele. Isso existe, gente. A Loli está aqui fazendo cara que não está gostando, mas a gente sabe que isso existe. Isso também tem que ser evitado. Por que às vezes a má conduta científica se instala? Bom, primeiro eu acho, aí é uma... Opa, desculpe. Aí uma questão... Perdi tudo aqui. Desculpa aí. Primeiro é uma questão de foro íntimo. Eu acho que se você tem uma sólida formação em termos da tua personalidade, você rechaçará liminarmente essas tentativas de violar padrões de conduta científica. Então, a questão pessoal, a ética pessoal é muito importante. E cada um constrói essa ética em função da sua história de vida, dos exemplos que teve. Mas a ausência de padrões éticos é algo importante, uma contribuição importante para essa situação que a gente vive. O publique ou pereça, que também já foi mencionado hoje, também contribui porque muitos processos de contratação, efetivação, promoção, financiamento à pesquisa são, digamos, muito influenciados pelo seu recorde de publicações. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contrário a publicações, absolutamente. Eu sou contrário a inflar esse número indevidamente, somente para você aparecer melhor na fita do que realmente é. Né?
E também, obviamente, o cientista é um ser sumamente... o ego de cientista geralmente não cabe nele, ou nem numa sala. Então, o prestígio pessoal é algo que também motiva muita gente. Às vezes, pessoas com uma carreira já solidamente constituída e que acaba cometendo engano, ou cometendo má conduta científica, simplesmente porque não admite que a sua performance está diminuindo, que é algo natural ao longo da vida em termos de quantas publicações você tem, o prestígio delas, etc. e tal. E há também quem aposte naquilo que foi falado hoje, na dificuldade que se tem em algumas áreas de reproduzir o resultado. Então, por exemplo, se eu disser que a correlação é de 0,999 num experimento com um animal transgênico que não sei o que, não sei da quanta, que 2 ou 3 laboratórios no mundo talvez tenham, é bem capaz que ninguém pegue a minha má conduta, porque ninguém vai reproduzir esse resultado. E aí também há uma questão, foi colocada de manhã, há muitos cientistas que apostam que a ciência ela se autorregula. Eu lembro de um depoimento do professor Ronald Breslow, importante químico norte-americano, presidente da ACS, em que ele dizia textualmente isso há uns 7, 8 anos atrás, um pouco mais. Ele dizia, eu não me importo com esse negócio de fraude, porque de duas tem 2 possibilidades. Ou o trabalho é tão ruim que a ciência é irrelevante, ninguém vai reproduzir mesmo, isso vai ficar encostado lá na literatura, ou o trabalho é importante e alguém vai repetir e o cara vai ser pego. Isso é uma posição mais pragmática, sei lá, não sei. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que isso você está cedendo às circunstâncias, né? Você está dando margem a que outras pessoas arrisquem. Eu acho que é melhor ter um padrão de conduta e dizer, olha, daqui eu não passo, porque se eu passar eu caio. Certo? Então eu vou até um ponto nas concessões que eu posso fazer, mas a hora que elas passam de um certo limite é melhor não arriscar. Eu vou falar agora de alguns casos que tocam a questões na área de química, alguns que eu conheço porque são bastante antigos. Professor Leo Paquette, professor emérito da Universidade Ohio State. Quando eu terminei meu doutorado, foi uma das pessoas para quem eu escrevi, tentando conseguir uma vaga no laboratório dele para pós-doutorado. Ele era, e é ainda, um cara muito importante na área de síntese de produtos naturais, que é uma área com a qual eu me identifico bastante. Então, vocês veem aqui um conjunto de moléculas, para quem é da área de produtos naturais, química orgânica, vê que é de complexidade grande e que ele sintetizou no laboratório. Então, ele tem resultados, ele tem contribuições importantes na área. Mas, por alguma falha que eu não sei de onde vem, ele tropeçou 2 vezes. A primeira em 92, quando ele plagiou uma proposta de grant, de auxílio à pesquisa que ele analisou, ele copiou partes daquela proposta e submeteu à mesma agência. Por azar dele, a agência mandou para o outro candidato, que tinha inicialmente feito a proposta. Ele foi pego liminarmente e assumiu os resultados, mas assumiu a responsabilidade. Ele teve que diminuir o tamanho do grupo de pesquisa dele, foi limitado o financiamento à pesquisa que ele teve. Só que acontece que em 2009 ele fez de novo. Né? Em 2009 ele também foi acusado, e não só acusado, ele foi realmente, se verificou que ele tinha plagiado material agora da introdução de uma outra proposta de pesquisa aplicada à NIH. Acho que aqui a agência era a NSF, não era a NIH, mas de qualquer maneira não muda nada. E aí ele foi barrado de atuar nos comitês de revisão dos pares por 5 anos. Até que foi uma coisa light, perto da gravidade do que foi feito. E olha o que ele diz aqui, isso aqui é uma declaração que aparece na página do NIH, referente ao primeiro caso, né, em que ele declara que seções do desenho daquela pesquisa foram plagiados de uma aplicação que não havia sido financiada, escrita por outro cientista. O Dr. Paquette recebeu de outros cientistas essa proposta em confidencialmente, e era o revisor pelo NIH. O Dr. Paquette, ele declara que a inclusão do texto do outro cientista foi feita inadvertidamente.
E ele diz que ele deu essa proposta para um pós-doc fazer algum tipo de análise, como um exercício educacional. Ora, quando você recebe uma proposta de grant de pesquisa, isso é confidencial. Então, mesmo você não pode passar para qualquer outra pessoa, porque você está violando a confidencialidade daquele documento. Então, não havia... Ele assume toda a responsabilidade. Mas a declaração dele soa ingênua, porque você não pode fazer isso. Né? Um outro caso que eu acompanhei de perto, agora esse um pouco mais recente, foi em 94, foi um trabalho publicado na Angewandte Chemie, que é na área de química é a revista com maior fator de impacto, acho que 13 ou 15, não sei quanto é que está, em que se publicava um trabalho que era possível, agora desculpa, vou falar para os químicos, né, que era possível fazer redução de carbonilas de cetona de forma enantioseletiva, ou seja, todos os químicos da sala sabem que uma carbonila de cetona com hidreto pode ser reduzida a álcool. Só que, normalmente, se essa carbonila tem faces sem diferenciação de estereoquímica, você gera uma mistura racêmica. E aí apareceu um trabalho que dizia assim, olha, se eu fizer essa mesma redução do laboratório de química orgânica 1, na presença de um campo magnético estático, eu gero um excesso de um dos enantiômeros. Isso tem implicações muito grandes, porque poderia remeter a causas da origem da vida, da quiralidade no nosso planeta, porque ninguém ainda entende muito bem ou conhece como que nós acabamos desenvolvendo a vida através de aminoácidos da série L, de açúcares da série D. Ninguém sabe explicar muito bem esse negócio. Isso poderia ser uma explicação, além de ser um avanço em termos de tecnologia química fantástico. Eu me lembro muito bem que quando esse trabalho saiu, nós estávamos desativando o nosso mais velho equipamento de ressonância magnética nuclear, que nós chamamos aqui de T60. E eu corri até a sala do professor Fred Fujiwara, que era o nosso expert em ressonância magnética nuclear. E disse, olha, professor, o trabalho que saiu. O senhor me empresta? Vamos ligar de novo aquele equipamento, porque ele tem um ímã, gera um campo magnético, um eletroímã. Vamos ligar aquele aparelho, eu quero fazer uma redução dessa no campo. E o Fred, com aquela postura, sei lá, nipo-canadense, né, que ele olhou assim, isso não vai funcionar. Mas por que, Fred? Porque não tem a teoria, não sei, do campo magnético, fez lá toda uma dedução matemática, eu não entendi nada, mas eu acreditei nele. Né? E, de fato, ele era o responsável pela área de ressonância. De fato, depois que esse trabalho saiu, muita gente na área de química tentou reproduzir, e ninguém reproduzia. Aí foram feitas comissões, o autor sênior é o professor Bright Meyer, que é um cara muito respeitado na área de ressonância magnética nuclear. Tem um livro muito conhecido e tal. Então, foram ao laboratório dele, só que nos experimentos iniciais que foram repetidos no laboratório dele, esse era o pós-doc, G. Zadel. O pós-doc acompanhou a comissão e reproduzia os resultados. Só que outras pessoas em laboratórios distantes falaram, não dá para reproduzir. Aí o que essa comitê fez? Pegou e falou, tá bom, então me dá aqui tua receita e vamos mandar 3 ou 4 pesquisadores idôneos aí no mundo repetir isso. E ninguém repetia. Na verdade, o que aconteceu? Ele simplesmente, esse pós-doc, adicionava de início uma quantidade do álcool enantiomericamente puro na amostra, sem que ninguém visse. E aí, ao final, ele estava lá, porque ele não ia sumir. Então, é uma coisa muito básica, muito grotesca em termos de engenhosidade, se eu pudesse chamar assim. E foi desmascarado. Aliás, coisas de plágio às vezes são tão grotescas. Eu lembro de ter lido que existiu na área de biociências um experimento em que um aluno, um pós-doc, sei lá o que era, chegou para o orientador e falou, olha, eu transplantei esse tecido de um animal, sei lá, uma linhagem A, para esse animal, linhagem B. Um era um ratinho preto, o outro era branco. Olha aqui como está perfeito o transplante, não houve rejeição. Você vê claramente o tecido do animal negro aqui, implantado naquele camundongo branco.
Eu não sei se isso é verdade, mas eu li isso. Aí, tá, o orientador falou, que legal e tal, isso é uma descoberta fenomenal. Só que o cara do biotério, o cuidador dos ratinhos, olhou aquilo e falou, não é possível, está perfeito demais. Pegou uma aguinha com sabão, passou o cara tinha pintado o ratinho, entendeu? E, uma coisa grotesca. Se perguntar se isso é verdade, eu não sei dizer, mas eu juro que eu li. Você conhece essa história? Tá bom. Tá. Então, eu não estou falando besteira, certo? Então, é tão grotesca as coisas que às vezes fica cômico, né? Se não fosse trágico, né? Bom, então, isso aqui foi um caso que muitos na comunidade química acompanharam e que resultou, enfim, em um desgaste muito grande para o professor Breitmeier, que é uma pessoa ainda muito respeitada na comunidade. Outro caso mais recente é o caso dessa estudante de doutorado, Ben-Gur Zezen, e o professor Dalibor Semes, lá na Universidade de Columbia, em Nova York. Essa pesquisadora, essa aluna de doutorado, apareceu como uma mulher maravilha no laboratório do Dr. Dalibor Semes, porque tudo que ela botava a mão virava ouro. Ontem nós tivemos um seminário aqui, chamava o Rei Midas, não sei o que ele ia falar de ouro. Essa aí era a própria Rei Midas, né? A Rainha Midas, sei lá se existe isso. Porque tudo que ela botava a mão virava um paper e produziu enormemente. Então, o que ela dizia que conseguia fazer? Ela conseguia fazer uma coisa que para o químico é ainda um santo graal, em certa medida, que é pegar um carbono totalmente inerte, um carbono, um CH3, uma metila, desculpa aí os que não são da área, mas que só tem hidrogênio, um carbono sp3, por exemplo, e colocar um anel aromático. Ou seja, você funcionaliza uma ligação CH, que hoje, até aqui tem o pessoal do rock que trabalha com isso, mas é ainda uma fronteira de pesquisa muito, muito importante. E ela dizia que conseguia fazer isso, produzia compostos bem complicados, enfim, dizia que fazia e acontecia. E aí você olha a quantidade de publicações dela, eu achei 16, num período de, sei lá, 4, 5 anos que durou o doutorado. Ela conseguiu o doutorado, ela terminou, defendeu, etc., saiu o doutorado. Só que todos estão retratados, se você observar aqui, retracted, e todos. Bom, aqui é uma conferência, aqui não sei, aqui não foi retratado porque era uma conferência. Mas os demais, retracted, todos foram retirados. E aí, hoje também foi falado da questão do artigo retratado que continua a ser citado. Para mim, retratado não existe. Retratou, não existe. Então, se as pessoas continuam a citar, é porque elas não foram à fonte original do artigo. Elas estão fazendo citação por tabela. Né? Isso é também um erro muito grave, porque se você cita alguma coisa, você tem que ler aquilo. Né? E se você for à fonte da revista, você vai ver lá que está retratado. Agora, se você pegar um artigo de outro que citou esse trabalho antes dele ser retratado, e você citar em cima daquele sem ler, bom, você foi, no mínimo, displicente ou não fez direito o serviço. Então, aqui o que aconteceu é que no próprio laboratório do professor Dalibor Semes, eles não conseguiam reproduzir os resultados dela. Então, foi também de muita ingenuidade, porque ela foi embora e ninguém conseguia reproduzir, e quando foram olhar os espectros, havia clara manipulação de dados, porque foram olhar os files, os arquivos do equipamento, ela nunca tinha medido esses espectros. O que ela fazia? Ela montava os espectros. Então, ela tinha acesso, por exemplo, à senha de colegas do laboratório, ela pegava os dados, e qualquer jovem, com exceção minha, que eu não sou jovem, mas consegue manipular dados hoje com programas que existem disponíveis, ela montava o espectro, certo? E publicava como tal. E, além disso, quando foram ver realmente os arquivos que ela havia enviado, tinha até regiões do espectro que ela passava aquele corretor, aquele famoso branquinho, para eliminar espectro, não sei o quê. Então, ela foi pega e perdeu o título de doutora. Mas é uma coisa engraçada, a Universidade de Columbia não fez qualquer sanção ao professor. O professor Dalibor Semes, nesse período, ele foi promovido a full professor. Não que ele não mereça, ele é um pesquisador destacado mesmo na área. Mas, assim, ficou, que muitos consideram que ficou barato para o professor
essa negligência, porque ele deveria, porque enquanto ela era aluna de doutorado, já havia rumores no laboratório de que ninguém conseguia reproduzir o que ela fazia. E depois que ela saiu, daí, bom, a porteira ficou aberta, e daí todo mundo começou a duvidar. Esse é um outro caso, e muito interessante também, porque publicado na Angewandte Chemie, excelente revista, produto natural complicadíssimo, complicadíssimo. Químico de produto natural adora essa complexidade, e alguns dos sintéticos também. Esse composto se chama hexaciclinol, e segundo, foi isolado de um tipo de fungo, e teria alguma atividade contra a malária. Okay? Isso foi publicado em 2002 por esse grupo, Graf, na Alemanha. E, eles determinaram essa estrutura por métodos espectroscópicos, que é muito comum hoje em dia, você usar massas, ressonância, bom, infravermelho já até perdeu moda, mas usar métodos espectroscópicos para definir uma estrutura. Mas há possibilidade de erros. A literatura está cheia de erros de estruturas que são determinadas só com base em métodos espectroscópicos. Mas da parte de quem isolou, o professor Graf, não houve nenhuma má intenção. Ele achou que a estrutura era aquela, porque aquela estrutura batia com a interpretação que ele fez dos dados espectroscópicos. Bom, em 2006, no final de 2005, mas o trabalho foi publicado em 2006, apareceu esse trabalho no Angewandte Chemie, um único autor, esse Laclair, em memória do Udo Graf, que era o cara que isolou. Então, estava homenageando o cientista que isolou. E ele descreve a síntese. Eu não vou descrever a síntese aqui, vocês iam me matar, certo? Porque a síntese tem 39 passos, quer dizer, é um trabalho de Hércules, sei lá, ou de qualquer outro semideus da mitologia, e 0,8% de rendimento. Então, para quem milita na área, para quem pega no batente nessa área, 39 etapas, uma pessoa só, é algo impossível de imaginar. Tem gente aqui da área de síntese que sabe disso. Né? Ok, ficou lá o trabalho, só que um outro professor nos Estados Unidos, o professor Richinovsky, também estava interessado na estrutura daquele produto natural. E ele aplicou métodos computacionais para calcular qual seria o espectro de ressonância magnética nuclear da estrutura proposta por Graf e que o Laclair tinha dito que tinha sintetizado. E ele viu que não batia nada. Assim, olha os desvios, essas barras medem o desvio entre o valor relatado na análise do produto natural e o valor esperado por cálculo. Então, tinha grandes discrepâncias, da ordem, às vezes, de 20 ppm. A gente sabe, 20 ppm em carbono 13 é muito. E ele passou a duvidar dessa estrutura aqui. Mas, por outro lado, o Laclair estava dizendo que fez. Né? Então, ficou uma pergunta ali no ar. E, no mesmo ano, 2006, na mesma revista, o professor John Porco, que de porco não tem nada, ele é um químico muito bom, e o próprio Richinovsky publicaram a síntese do hexaciclinol, mas que tinha uma estrutura totalmente diferente. Porque não só eles aplicaram os métodos computacionais para dizer que o espectro de ressonância da estrutura proposta não batia com os dados calculados, mas eles propuseram uma outra estrutura alternativa e fizeram a síntese dessa outra estrutura alternativa. Em 10 etapas e baita rendimento aí. Então, outra era 39,08% de rendimento. Aí era 10, enfim, fizeram um belo trabalho. Aí apareceu, então, uma retratação no Angewandte Chemie do Laclair, né, em que ele dizia que o artigo que ele havia publicado foi retratado em acordo entre o autor e o editor da revista, como foi falado de manhã, e que a retratação tinha sido acordada devido à falta de informação suplementar suficiente. Hoje, para efeito diminuir o espaço das revistas, você joga toda a informação experimental no Support Information. Em particular, a falta de procedimentos experimentais e caracterização de dados para os intermediários sintéticos e tal. Então, ele retira, e essa nota parece suave, certo? Ok, parece suave. Você vai olhar o Support Information de uma síntese em 39 etapas. Sabe o que tem lá? Tem espectros de 3 compostos. Você tem 39 etapas, né? Portanto, você tem, no mínimo, 37, 38 intermediários, no mínimo, e o cara dá 3. E a revista aceita. O referi aceita. Ninguém questiona, porque foi publicado. E mais,
Nessa Support Information, olha o que ele escreve. Esse é o autor, Laclaire, falando. Os espectros de próton são de próton, não é de carbono, agora que me dei conta. Só tem espectro de hidrogênio. Para essa combinação, foram determinados através de serviços contratados. Quer dizer, não foi nem ele que fez. O espectro que foi fornecido no Support Information foi coletado por fulano, em Berlim, na Alemanha. Ele estava trabalhando, esse Laclaire era funcionário de uma empresa na Califórnia, e o operador adicionou um pico. Quer dizer, não foi nem ele que mediu os espectros, né, segundo ele. Mas tudo isso aí, na verdade, era uma tentativa de encobrir que era uma fraude total aquele trabalho publicado por ele em 39 etapas e 0,8% de rendimento. O que é interessante é que, às vezes, nem mesmo os referis tomam com cuidado a tarefa de analisar os trabalhos. Isso é algo que contribui para essa facilidade de passar coisas indevidas, né? Tem revistas que nos dão uma semana, 2, para analisar um trabalho, que às vezes a parte escrita tem 3 ou 4 laudas, mas a parte de suporte e information tem 50, tem 70. Só se você ficar full time naquilo uma semana. Ninguém faz isso, ninguém pode fazer isso. Então elas também te dão muito pouco tempo, a Yuan Gevan é uma delas, dá muito pouco tempo para você analisar, né? Então tem esse problema. Aqui um outro caso, que a literatura chama Cossi Anxionar, porque o primeiro autor é o Bruno, não conheço, mas chama-se Bruno Anxionar, e a professora Janine Cossi, que é muito respeitada na área, na química na França. Então, eles também estão descrevendo uma reação que é nova para os químicos, é pegar um álcool, pegar uma nitrila e converter na nitrila correspondente, mas com uma cadeia de carbonos maiores. Eu não conheço nenhuma outra reação que faça isso. E nem essa também, porque depois foi visto que não era verdade. Olha só, olha o Support Information disso aqui. Isso aqui é um espectro de hidrogênio. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui passou um branquinho ali. Legal, entendeu? Aonde mais? Tem mais. Então, aqui, não, é esse aqui, aqui, ó. Aqui também. Ninguém faz espectro com esse corte, assim, não existe isso. Isso é contra a lei da física de distribuição meio gaussiana dos picos, assim. Estava lá, Support Information. Olha aqui também. Aqui. Está lá, ó. Quer dizer, o editor, o referi teria que ter visto. É fácil. Você não precisa, como você sempre diz, não precisa de cuidar de duas tartarugas. Uma só é suficiente. E o que é pior, a professora Janine Cossi, ela é uma das editoras dessa revista. Ela ficou muito mal, porque ela deveria, na minha opinião, zelar pela qualidade do que estava sendo publicado. O trabalho não foi retirado, se eu estou certo, foi só feita uma correção. Aqui um outro caso também que ficou muito conhecido no ano passado, o caso Dorta Drinkel, publicação no Organometallics, uma área que eu não domino, de complexos, de paládio, platina, etc. e tal. Trabalho publicado, Organometallics é da American Chemical Society, é uma boa revista da área de química inorgânica. E aí você vai olhar o Support Information. Tá? O Support Information está pegando todo mundo. Olha o que está escrito aqui, ó. Emma é uma das coautoras, Emma Drinkel. Emma, please insert NMR data here. Ok, beleza. Where are they? Nem sabe onde está. And for this compound, just make up an elemental analysis. Make up. Ou é aquele negócio que as mulheres põem na cara, ou é falsifica aí, bota no lugar. Né? Isso estava escrito no Support Information. Ok, vieram as explicações. O trabalho não foi retirado. Ele existe. Ele pode ser referenciado. Foi feita apenas uma correção. Tá? E aqui tem a explicação dos autores que esse arquivo de Support Information foi anexado na segunda versão do artigo, mas não importa, a segunda versão do artigo você recebe também, o revisor recebe também, e você tem a obrigação de ir lá checar se está tudo de acordo. Então, pura negligência, pura
Não sei, sinal dos tempos. Esse é um caso também muito conhecido para os químicos orgânicos. Desculpa aí falar muito de química orgânica, mas é o que eu conheço mesmo. O professor Córdova, uma das rising stars da geração dele, cara que fez um trabalho de doutorado muito, muito brilhante e que hoje é professor na Universidade de Estocolmo. A professora Donna Blackman vai estar na SBQ esse ano, é uma também, está agora na Califórnia, uma grande pesquisadora da área de catálise. Essa professora havia feito uma descoberta importante sobre a questão também de você ter processos enantioseletivos, de produzir mais um enantiômero que outro, e foi dar um seminário na Universidade de Estocolmo. E nesse seminário ela, obviamente, apresentou os seus dados. Só que ela já tinha enviado o trabalho para publicação na Nature. E qual foi a surpresa? Depois, ela publicou na Nature em 2006, mas no mesmo ano saiu um trabalho do professor Córdova no European Junior Organic Chemistry, Chemical European Junior, desculpa, e relatando os